Olá pessoal, tudo bem? Vamos de correção aqui de atividade. Nós hoje vamos fechar a correção da atividade 8, que fala sobre período simples e composto. Essa é uma atividade pequenininha, né? Bem curtinha, bem simples mesmo. Parte dela a gente vai fazer a correção aqui, a outra, que é a última questão aqui, nós vamos deixar para fazermos ao analisar o portfólio de vocês, tá bom? Então vamos aí, né? Lembrando que essa correção ela deve ser registrada essa correção e colocar ao final a autoavaliação de vocês com a dúvida que vocês têm em relação a esse conteúdo. Então, nós vamos aí. A número 1 diz o seguinte: marque vírgula nas alternativas abaixo referente se é um período simples ou período composto. Então, aqui a gente só vai fazer a análise das proposições e dizer se é verdadeiro ou falso. A letra A diz o seguinte: o período pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações. Por isso, pode ser simples ou composto. Verdadeiro, um período, ele de fato, ele é composto por uma ou mais orações. Então, nesse caso aqui, a proposição, ela está verdadeira. Então, vamos colocar aqui, vou colocar a marcação de vermelho para ficar mais fácil para a correção. A letra B diz o seguinte: período simples apresenta apenas uma ou mais orações. Período simples, ele apresenta apenas uma oração. Quando ele coloca aqui ou mais orações, ele deixa o item errado. Então, essa alternativa, ela é falsa. Vou colocar o F. A próxima aqui, para nós, a letra C. Período composto apresenta duas ou mais orações. Verdadeiro, é isso mesmo. O letra D. O número de orações depende do número de verbos presentes no enunciado? Sim, a gente contando a quantidade de verbos, nós sabemos a quantidade de orações que nós temos. Se tem uma oração, um verbo, uma oração, né? Então, seria um período simples. Se tem dois ou mais verbos aí, período composto. Então, nesse caso aqui, a proposição também está verdadeira. Vamos ao número 2. O número 2 pede para a gente identificar os verbos e classifique eles em período simples ou composto. Então, identificar é sublinhar, né, passar um traço, circular, enfim. No meu caso aqui, eu vou estar marcando ele para vocês, e aí a gente vai dizer se é um período composto ou período simples. Nós temos aqui, conversamos quando eu voltar. Nós temos aqui a presença de dois verbos, né? Conversamos, que é um verbo, quando eu voltar, outro verbo aqui. Então, nesse caso, se nós temos duas orações, então nós vamos ter um período composto. O outro aqui, hoje está tão frio, esse está aqui é um verbo. Então, nós temos um verbo, nós vamos ter um período simples. Período simples. No outro aqui, trabalhou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Nós temos aqui o verbo trabalhou, nós temos ele também passeou, fez, e o outro, e fez o que mais quis. Então, nós temos aqui a presença de 4 verbos. Então, nós temos um período composto. Deixa eu só copiar ele aqui de cima, que fica mais rápido para a gente. Então, nós temos aqui a presença de um período composto porque tem mais de um verbo. O outro, letra D. O tempo é o melhor remédio. Nós temos a presença de um verbo aqui, o verbo é do verbo ser. Então, nós vamos ter um período simples. E aqui, período simples. Isso. Quero aquelas rosas. Quero, ó o verbo aqui, o verbo querer. Então, esse verbo aqui, nós só temos um verbo, apenas uma oração. Então, nós também vamos ter um período simples. Agora, nós temos essa. Cheguei, ó, cheguei, jantei e fui dormir. Cheguei, jantei, do verbo jantar, e fui dormir, que é uma locução verbal. Nesse caso aqui, nós temos um período composto. Então, né, pela presença aí de dois verbos e uma locução verbal, né, no caso são 3 verbos aí, a gente colocaria assim, né?
Então, nós temos um período composto. A número 3, qualquer dúvida, vocês registrem aí na autoavaliação, que a gente faz o feedback para vocês. Pode até mandar, se ficou na dúvida na autoavaliação, manda para a gente no privado, que a gente já dá um retorno de imediato. Na questão 3, diz o seguinte: analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Então, a gente vai identificar qual que é a frase e qual que é a oração, né? Então, aqui na letra A, nós temos silêncio. O que é uma frase? Frase é todo enunciado que transmite uma comunicação. Ele é dotado de um significado. Então, nesse caso aqui, a palavra silêncio, ela não é composta, não tem nenhuma outra, não é um verbo, mas é uma frase porque ela transmite uma mensagem para a gente. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma frase. O outro aqui, que raiva, né? Quando ele fala aqui que raiva, também está transmitindo uma comunicação para a gente. É dotado de significado, mas não tem a presença de um verbo. Então, se não tem a presença de um verbo, nós temos uma frase. Será que ele vem hoje? Olha só, será que ele vem hoje? Nós temos aqui o verbo, ó, né? Então, esse verbo, e aqui também o será também é um verbo, então nós temos aqui uma oração. Então, nesse caso aqui, já na letra C, nós vamos ter uma oração. Eu quero, ó o verbo querer aqui, né? Então, nós temos aqui uma oração também, porque tem a presença de um verbo. Então, vai ser oração quando tiver verbo, vai ser frase quando não tiver verbo. Agora, por favor, aqui nós temos uma expressão, né, que traz como se fosse uma ordem, transmite uma comunicação, mas não tem a presença de verbo. Então, nós temos uma frase. Isso aí. Então, nessas daqui, nós fizemos a correção dessas atividades, né? A número 4 pede para vocês produzir algumas frases com 3 frases sem verbos, 2 frases com período composto e 2 com período simples. Essas daqui, ou seja, precisa ter 2 ou mais orações, essa daqui uma oração. Caso tenha dúvida, lembrando que essa número 4 nós vamos corrigir com a correção do portfólio de vocês. A autoavaliação de vocês ela é necessária para que a gente verifique como se vocês entenderam o conteúdo. Então, no mais, muito obrigada, tá? E qualquer dúvida, mande-nos no privado. Tchau, tchau.